Olá, aqui é o Nilson Alves e este é o seu canal Nilson Suquita, iniciando para vocês mais um vídeo, isso mesmo, hoje, dia 12 de agosto, hoje é sexta-feira, hoje é sexta-feira, o dia mais esperado da semana chegou, e eu gosto desse dia também, muito bem, o vídeo que eu vou falar hoje, que eu vou falar agora não é os Jogos Olímpicos, né? Faz uns 2 dias que eu não faço vídeos que não tenha nada a ver com os Jogos Olímpicos, que não seja o Veda, né? Mas é porque ontem eu estava camuflando aí as redes sociais e havia um assunto totalmente polêmico, né? Que viralizou. Sabemos que, além das Olimpíadas, o outro assunto que monopoliza aí o povo é o Pokémon Go, né? O jogo Pokémon Go. Então o que acontece, né? Estão dizendo aí várias doutrinas religiosas, doutrinas evangélicas neopentecostais fanáticas, dizendo que o Pokémon é coisa do diabo, que há uma conspiração, que o diabo usa o Pokémon para que as pessoas se desvirtuam para o caminho dele, tarará, tarará. E vários youtubers comentou sobre isso, entre eles o Felipe Neto. Olha que coisa oposta, eu vou falar de dois opostos. O Felipe Neto comentou no vídeo no canal dele, e o Nando Moura. E os dois praticamente com a mesma opinião. Curiosamente, única vez que vamos ver, ou primeira vez, que estamos vendo Felipe Neto e Nando Moura com opiniões iguais, né? Eles falando praticamente a mesma coisa, que seria a questão das igrejas, das religiões, e dizer que Pokémon é coisa do diabo. Eu, na minha opinião, não vou considerar um jogo coisa do diabo, né? Até porque tem muitas igrejas aí que, eu vou falar uma coisa, são doutrinas estranhas. Dizer que tudo bem, a gente sabe que existe, no mundo existe muita coisa do diabo, sobretudo a desgraça, o tráfico, os atos terroristas, a inveja e tal. Mas as coisas que o homem cria, não vamos dizer que seja do diabo. Porque quando você cria uma coisa por intuito do bem, como que o diabo pode estar aí? Não entendo isso aí. Talvez há igrejas que queriam criar um aplicativo dessa forma para evangelizar, não conseguiram e viram aí o Pokémon Go crescer. Eu não gosto de Pokémon, acho isso uma alienação, falei isso há uma semana atrás, eu não vou cair em contradição do que eu falo, né? Mas também não vou ficar dizendo que é do diabo. Até porque, na minha concepção de religião, na minha fórmula de pensar esse assunto, coisa do diabo é apenas duas, né? Matar e roubar. Fora isso, não é coisa do inimigo, né? Existem as derivações, inveja, digamos, ambição, armação, tem todas essas derivações, mas isso tudo tem a ver, ou matar ou roubar. Mas um joguinho como Pokémon, o evento como os Jogos Olímpicos, isso é coisa do diabo aonde? O diabo não usa as coisas, não faz coisas para te alienar, para deixar alegre. Entendeu? O inimigo, se é para fazer uma coisa, ele faz para te destruir, não faz para te animar. Entendeu? Isso, a gente tem que... As religiões precisam refletir isso aí. As igrejas evangélicas estão demonizando muita coisa de Deus. Entendeu? Ela está demonizando o que é de Deus. E às vezes, muitos deles que falam que o Pokémon Go é coisa do diabo, é o mesmo que vê nos programas de televisão, aqueles programas policialescos, cena de assassinato, e falar assim, bem feito, o criminoso devia ter morrido. Isso aí que é coisa do diabo, eles aplaudem. Pokémon, que é uma coisa humana, né, de invenção humana, de criação humana, baseado naquilo que é de Deus, né? O pessoal fala que é do mal. E o criador do Pokémon, eles criaram, né? Pokémon não é para querer ser Deus, né? Ah, porque ele quer ser Deus. Não é para ser Deus. As pessoas criaram o monstro de bolso que é o Pokémon para entretenimento, para imaginar como seria os monstrinhos mais personalizados, com poderes, né? Os animais, né? Porque os Pokémon são baseados em animais. É gato, é coelho, é tigre, é cobra, todos os tipos de animais. Imagine-se que os Pokémon são criados por modificação genética dos homens. Vamos dizer, isso que é o Pokémon, ele não tem ato, porque nenhum do Pokémon é feito para poder destruir, para poder acabar com outro adversário, outro país,
né? Pra acabar com a sua paz, com a sua liberdade. Os Pokémon não tem disso, né? Vamos deixar bem claro. Então isso é coisa do diabo aonde, né? E eu vi uma postagem de uma moça eu não sei o nome dela, também se eu soubesse também não falaria. Na sexta-feira, na sexta-feira, segunda-feira, que ela estava levantando a bola falando assim, como que falam que o Pokémon é do diabo, sendo que essas mesmas pessoas que falam que o Pokémon é do diabo são as pessoas que vão para a igreja e ficam fazendo fofoca, ficam fazendo traição, ficam fazendo intriga, ficam fazendo muita coisa errada. Isso para ver também que algumas religiões há coisas erradas entre eles. Então eles não olham para os seus defeitos, para os seus problemas, mas eles já veem o problema dos outros. Seria a mesma coisa de você, por exemplo, você ter uma casa caindo aos pedaços, você ter o teto, você ter todos os problemas estruturais na sua casa. Só que aí você vê o problema da fachada da casa do vizinho. Entendeu? Às vezes a fachada da casa do vizinho está toda quebrada, toda mal feita, pichada, sei lá o quê. Aí você fala do defeito do vizinho, mas não olha em si. E muitos deles veem isso. Eu acho que assim, o fundamentalismo dos evangelhos precisa ser investigado, vai virar coisa de Estado, porque você demonizar as coisas é muito perigoso, né? Você vê demônio em tudo, é muito perigoso. Porque, coisa do diabo, infelizmente, existe, mas é restrito. Nós, cristãos, sente uma energia ruim quando é coisa do diabo. Por exemplo, notícia de criminalidade. Você já sente energia negativa porque aquilo é do diabo. E aquilo não deve nem ser nem falado. Quando alguém fica falando que fulano de tal tá armando para destruir e puxar o tapete de outro, dá uma energia negativa. Porque é do inimigo. Mas falar de Pokémon, de futebol, de festa, de pagode, de tudo quanto é coisa que eles falam que é do inimigo, não passa energia negativa. Me passa energia de animação. Se ele falar que esse lugar tem briga, contenda, por todo lugar tem. Até as igrejas evangélicas tem contenda, tem briga. Porque isso é coisa de ser humano. Ser humano é assim. Ser humano é um problema. Se essas coisas fossem feitas por animais assim, coelho, macaco, gado que eu digo assim, boi, não ia ter esses problemas, né? Ia ter uma coisa mais organizada, se o mundo foi feito por eles. Mas essa imbecilidade de ficar falando que tudo é do diabo, né? Inclusive as opiniões, tanto do Felipe Neto, tanto do Nando Moura, praticamente são iguais às minhas opiniões. Então existe o fundamentalismo religioso. Não vamos aqui, eu não estou aqui criticando as igrejas. Existe igreja séria, existe doutrina séria. Isso basta o que o pastor a botar limites. Né? Eu acho que a doutrina séria, a doutrina que ela é fundamentada na Bíblia, mas ela tem que viver os dias atuais. Ela não pode, por exemplo, você viver no Velho Testamento e ignorar as coisas de hoje. A gente precisa trabalhar, a gente precisa usar tecnologia, a gente precisa usar um monte de coisas do mundo, tá? A gente precisa se divertir, a gente não pode se privar, porque a gente não pode viver se a gente estivesse no Velho Testamento. A gente está numa era contemporânea. Então as igrejas, as doutrinas estão se preocupando, eu acho legal isso, contrabalancear. Então você é um membro de uma igreja, mas também se gostar de um jogo de futebol, vai ver um jogo de futebol. Se você quiser ver aí, levar o seu filho para passear no parque de diversões, tem vários personagens aí da Disney, da Pixar, até os Pokémon, deixa ver. Não pode deixar você alienado só com coisas bíblicas, entendeu? Você precisa estudar, mas o mundo oferece coisas boas também. Então a gente tem que contrabalancear. Claro que ouvir funk, ouvir novela que faz apologia à destruição da família, ouvir programas policiais que fazem apologia ao tráfico, ouvir fofocas de vida dos outros, ouvir querer ser tentado a trair, aí sim é errado, né? E a gente precisa se policiar, né? Aí sim é errado, aí sim a gente tem que combater, né? Mas ficar dizendo que um simples jogo, que é o Pokémon, é do diabo, aí já não é. Eu sei que tem erro, tem gente que vai pra igreja catar Pokémon e tal, tudo bem, mas aí precisa um pouco de uma regulamentação, de uma determinação, depende de cada pastor, padre,
religioso definir, ó, aqui infelizmente não é o lugar pra gente caçar Pokémon. Pô, definir regras. Quer caçar Pokémon? Vamos terminar o culto e você caça. Simples assim. Simples, não proíba, né? Porque você fica proibindo de você fazer as coisas, você fica com medo. Como eu cresci com esse negócio de achar que tudo é do inimigo, por pessoas próximas serem até não membros, mas ser contaminadas com essa ideia de que algumas igrejas têm de dizer que tudo é do diabo, né? Então a gente não pode ter esse pensamento. Às vezes você quer ter um relacionamento, mas vamos supor lá, rola o sexo antes do casamento, que eu acho que isso é uma coisa normal, coisa que não devia nem ser combatida, isso aí. Né? A pessoa vai achar que é o inimigo, que se sente culpado por causa do... Tem que entender que coisa do diabo é apenas matar e roubar. Acabou. Se você ou fazer coisas derivadas, como invejar o outro, puxar tapete, inveja de coisa nada tudo, mas matar e roubar, se você não fez nada disso, não tem que se preocupar. Desculpa, sexo ou fim do casamento não é uma desgraça, né? Pelo contrário, né? Às vezes pode ser até, o sentimento, cara, o amor, eu nunca namorei, mas vendo que os outros, baseado que os outros vivem, não tem jeito, você gosta da pessoa, vai lá e apeca e já era, né? Porque às vezes você não consegue chegar no casamento, não tem como, cara, né? Porque vivemos numa outra era. Naquela era existia, às vezes a pessoa era casada forçada, né? Nos anos 60, anos 70, 40 era forçada. E para gostar demorava um pouquinho, por isso que dava certo o sexo depois do casamento, né? Porque era uma coisa imposta, não é uma coisa de você apaixonada, entendeu? Hoje em dia as cabeças mudaram, né? Então esse negócio de Pokémon, sexo depois do casamento aí, isso não é coisa do diabo. Coisa do diabo é matar, roubar, traficar, falar mal dos outros, humilhar, xingar, chamar atenção na frente dos outros, falar assuntos que os outros, que amigos não gostam, que já falaram pra você que não gosta que toca nesse assunto. Ou seja, você falar o nome da ex com seu namorado, desculpa, mais um assunto de uma coisa que não, de namoro. Isso são coisas do diabo. Isso são coisas erradas, tá? Vamos agora mudar isso aí. Pessoal, eu não jogo Pokémon, tá? Eu acho uma alienação, mas se vocês que gostam de Pokémon, tem o meu amigo Guilherme Mato Fernandes, Frank Van Duver, eles todos jogam Pokémon. Eu respeito, aplauso, ó, vamos jogar Pokémon. Vocês gostam de Pokémon? Vai jogar. Eu não gosto. Mas também eu quero ver a alegria de vocês. Vai jogar Pokémon, seja feliz. Bom, um abraço pra vocês.